E aí, galera, beleza? Bom, continuando então nossa aula, como eu falei no vídeo passado, a gente está falando da Antiguidade Tardia agora. Que período é esse? É o fim do Império Romano. A hora que o Império Romano, né, principalmente do Ocidente, né, o Oriente você deixa lá em Bizâncio tranquilão. Ali, Roma, né, a Península Itálica e tal, ele está na sua decadência. E não só na sua decadência política, decadência militar, decadência do trabalho escravo, mas também decadência moral e decadência das grandes forças ideológicas de Roma, né? Como, por exemplo, o hedonismo, como, por exemplo, aquelas ideias que a gente viu como o estoicismo, né? Como o ceticismo na aula passada. Então, o Império Romano está, vamos dizer assim, é uma Kombi véia sem freio na descida, né? Você está só rezando para que acabe logo. Bom, e o que o pessoal está sentindo no Império Romano? O que eles estão pensando? Eles estão com sede pelo sobrenatural, né? Eu aqui fiz um grande exemplar de sobrenatural, né? Um vampirinho, né? Vampiro, ele não brilha no escuro, mas é um vampiro legalzinho, né? Eu espero que vocês vejam como vampiro. Parece um vampiro, para mim parece um vampiro, tá? Bom, não sou um grande desenhista, mas é isso que tem. Mas aqui sobrenatural não é só essas coisas de vampiro, lobisomem, inclusive eles nem pensam muito nisso. Eles pensam aquilo que não é do mundo natural. Tudo que é invisível, tudo é do mundo do espírito, da alma, é sobrenatural. Ao passo que tudo que é do mundo visível, o mundo que a gente consegue entender sensivelmente, ou seja, pelos nossos sentidos, é o mundo natural, tá? Então, a gente tem nesse momento, né, apesar do nosso amigo vampiro aqui, a gente tem a busca por Deus. Mas que Deus é esse? Um Deus grego? Um Deus romano? Um Deus egípcio? Um Deus persa? Não. Mas um Deus que seja amor e caminho da salvação. Por que caminho da salvação? Porque os romanos estão desesperados para saber o que acontece depois da morte, né? O que acontece depois que você bate as botas, né? Que você morre, né? Que você deixa de ter vida, né? O que acontece? É o nada? É um vazio existencial, né? É o escuro do escuro, da escuridão? Ou é uma vida após a morte, né? Veja bem que já existia a ideia de vida após a morte. Os egípcios já estão pensando nisso, né? Eles já estão construindo as pirâmides para quê, né? Para fazer um grande túmulo funerário, para valorizar a morte. Mumificam, né? Os seus faraós. Ao mesmo tempo, né? A gente vai ver um refinamento dessa ideia, né? Uma vida, um paraíso que vem através do cristianismo, né? Mas a gente vai vai conversar sobre o cristianismo daqui a pouco. Bom, além disso, a gente tem um grande debate entre o misticismo e o racionalismo, entre ver o mundo de maneira mística ou de maneira racional. Qual que é a versão correta, né? O que você vai entender? O mundo de maneira mística ou de racionalidade, né? É mais ou menos o que a gente vive hoje em dia, né? Você pensa o mundo através, né, da ideia mística, dos signos e dessas paradas toda aí, ou você pensa o mundo racionalmente, né? Você justifica as suas ações porque você é uma pessoa legal, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, ou porque minha lua está em, sei lá, qualquer dos signos aí, escolha um e insira aqui embaixo. Então, existe esse debate aqui também, né? O neoplatonismo, ou seja, o novo platonismo, ele vem como uma certa resposta a isso. Ele vem, de uma certa maneira, para racionalizar um pensamento místico, mas não para abrir mão totalmente dele. Então ele vai fazer o quê? Um sincretismo de algumas ideias helenísticas. O que é o sincretismo? É a fusão, é a mistura, né? É uma coisa nova que acaba criando dessas ideias helenísticas que viviam desde o começo do Império Romano aí. Ele vai misturar com o quê? Com pitadas, por exemplo, do cristianismo, né? Com pitadas da ideia persa de monoteísmo que vai acabar se desenvolvendo muito tempo depois, né? Mas a gente vai ver que eles vão desenvolver os filósofos, né, do neopaganismo a partir, do neoplatonismo a partir do século II depois de Cristo, né?
Uma das teorias que eles vão desenvolver é o mundo como emanação do Uno. O que é o Uno? É uma força divina, né? O Uno é uma força espiritual que está além da gente, né? Então, esse Uno é o que faz tudo o que existe até hoje, né? Bom, primeiro, existem 3 planos do Uno. O primeiro é o mundo espiritual das ideias, né? Então, é uma ideia bem platônica de existe um mundo espiritual das ideias que provavelmente lá é perfeito. Existe o mundo psíquico da alma, que é, de certa forma, uma certa manifestação desse mundo espiritual das ideias, só que está dentro do indivíduo, né? Está dentro da gente e está dentro desse mundo da matéria, que é esse mundo que a gente vê, que a gente sente, é o mundo da carne, né? Então, a gente tem a alma dentro da carne, dentro do corpo, né? E a alma seria essa ligação que a gente tem com o mundo espiritual, né? Que é o mundo das ideias. Então, essa ideia do neoplatonismo. E existe, na verdade, um certo movimento, né? Em que existe uma ascensão e uma descendência dessa força, né? Então, existe um movimento que sai do mundo espiritual, vem para o mundo da alma para se materializar depois do mundo das ideias e depois você faz o caminho contrário para chegar no mundo da alma. Você está falando, pô, parece uma coisa parecida com o cristianismo. Talvez, né? Você vai ver que na verdade o cristianismo vai pegar essa ideia, né? Então tem uma proximidade do cristianismo, né? Eu não vou falar agora porque é spoiler da aula que vem, né? Mas daqui a pouco a gente já vai falar como o cristianismo vai olhar para o neoplatonismo e vai falar, eu gosto dessa ideia, eu quero que essa ideia continue, né? A gente vai ver como isso vai se operar. E o cristianismo vai colocar que esse uno é Deus, né? E que a natureza, na verdade, é a criação de Deus, né? Esse Deus do cristianismo todo-poderoso, né? E a criação foi operada por bondade, né? Então, Deus não precisa fazer o mundo, porque Ele é um todo completo, mas Ele, por bondade, por sua infinita bondade, né? Que Ele vai derramar sobre as pessoas, vai criar um mundo, né? Da onde que vem essa ideia? Essa ideia vem do neoplatonismo, né? Então, ela não é nova. A gente vai ver, então, no próximo vídeo, como o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, vai olhar para essas ideias e vai trazer para o cristianismo. E o cristianismo vai, de certa forma, aderir a algumas ideias gregas, algumas ideias helênicas e helenísticas também. Beleza, gente? Então, até mais!